Senhoras e senhores do Update, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast do Brasil. Eu sou o Gabriel Santos Eu sou o João Delfrate. e hoje a gente está começando de uma maneira diferente, como vocês podem ver. Estou aqui com o Meta Quest 3S, que eu já vou tirar da minha cara para vocês poderem ver o meu rosto, mas antes eu queria mostrar para vocês o modo, o pass-through dele. E eu tô filmando aqui a tela, então vocês estão conseguindo ver o meu setup, a parte de configuração de câmera ali e o João bem ali. E vocês conseguem ver que não é lá grandes coisas, mas é bem legal. Eu consigo me movimentar na minha casa tranquilamente, apesar da qualidade não ser das melhores. Mas queria falar que eu estou gostando muito desse óculos e que vai demorar um pouco para ter review, mas vai ter. Enfim, vamos pro podcast, é claro. Depois da vinheta. Apple negocia acordo de $1 bilhão com o Google para utilizar Gemini. Será que finalmente a Siri vai deixar de ser burra, João? Eu duvido. Eu não sei. Bom, e esse acordo ele não é fixo, né? Ele é temporário porque a Apple quer desenvolver a sua própria linguagem, né, de IA. Só que temos um problema. A Apple não trabalha com os dados pessoais dos usuários, assim como a Google trabalha. Então eu não sei como isso vai funcionar. Porém, a Bloomberg diz que essa IA que o Google vai ceder para nossa querida Apple tem 1,2 trilhões de parâmetros, então... É basicamente o Gemini e basicamente a IA hoje em dia da Apple ela tem cerca de 250 milhões de parâmetros, né? É muita Por aí. coisa. Aliás, é pouca coisa, não muita. É pouca coisa quando a gente fala de IA. E o que se diz a respeito disso é que, tipo assim, a Apple vai embarcar o Gemini na Siri, só que a gente não vai ver o Gemini funcionando. Assim como é hoje, você vai lá e pede alguma coisa pra ela, ela fala, não consigo responder, quer que eu pergunte pro chat? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que o Gemini vai rodar de fundo ali e você não vai perceber o que vai estar acontecendo. Eu acho que isso é um bom acordo e, como o João disse, é algo mais temporário porque a Apple tá desenvolvendo a IA dela e aparentemente a Apple precisa de tempo para poder treinar a inteligência artificial dela, que tá complicado, viu? Tá complicado. Cara, principalmente eu acho que a parte que eu mais uso de IA ou usava era quando eu tinha um S24 Ultra, era a parte de remover objetos de fotografia, porque a minha IA principal, igual eu já falei em outro episódio, é o ChatGPT. Mas, tipo assim, e no Galaxy ele fazia isso perfeitamente. E se você faz isso na Apple é uma merda. Não tentem fazer, não vale a pena. E, por exemplo, se o Gemini rodar de fundo, provavelmente até isso vai melhorar. Porque, por exemplo, hoje você tem essa função no Google Fotos. Que o Gemini vai lá e faz tudo isso. Eu acho isso bom. Apesar de parecer muita coisa, 1 bilhão não é nada. Na verdade, é um valor bem pífio. Se a gente for considerar trilhão. que... Hã? É 1,2 trilhões. Não, tô falando $1 bilhão. Trilhão. Ah, tá, perdão. Eu tô falando $1 bilhão, que é um valor pífio que a Apple vai pagar pro Google, que na verdade eu acho que a Apple vai dar um desconto de $1 bilhão pro Google, porque, pra quem não sabe... Pra quem não sabe, o Google paga anualmente $20 bilhões para a Apple para ser o mecanismo de pesquisa do Safari e o mecanismo de pesquisa principal do iOS. Aliás, é por isso que até hoje
a gente não tem um buscador da Apple, assim como a Microsoft tem o Bing. Porque a Apple é muito bem paga anualmente pelo Google e eu acho isso ótimo porque o Google é o buscador. Não tem muito o que discutir. Então eu acho que na verdade o que vai acontecer aí não vai ser nem que alguém vai pagar alguém, eu acho que na verdade é só um desconto que a Apple vai dar. Isso é teoria da conspiração minha, tá? Porque eu não sei se não é judicialmente, mas, tipo assim, pra deixar tudo nos termos da lei americana, se tem que haver se a transação tem que haver, tipo assim, de uma conta pra outra. Mas isso é o que eu penso. Eu acho isso bom, eu acho isso ótimo. O que você acha, João? Eu acho maravilhoso porque a Siri, de todas as assistentes pessoais que existem hoje no mercado, é com certeza a mais burra de todas. Se você já tenta usá-la diariamente para acionar um alarme, ela te dá trabalho. E é o caminho, né? A gente vê empresas como a Amazon assinando contratos com a OpenAI para tentar melhorar a própria Alexa e ter um assistente pessoal com uma inteligência artificial com mais parâmetros, mais bem treinada, vai fazer toda a diferença para o ecossistema de Apple Intelligence que a Apple está projetando. Agora, quando a gente fala que isso é um acordo temporário e que a Apple vai passar a criar ali a sua própria IA, entra um pouco de complexidade nesse assunto, porque para a IA ser treinada e ter tantos parâmetros assim, ela precisa de ser alimentada com dados, né? E todas essas outras empresas, Google, Meta, o ChatGPT, né, a OpenAI, elas não estão nem aí em questão do usuário e da coleta de dados deles, ela coleta dados sem pensar. E a Apple, a contraponto desse movimento, ela é muito cuidadosa com aquilo que coleta de dados, então se vê muitas polêmicas no mundo da tecnologia falando de Big Techs, recolhendo dados de forma não tão bacanas, mas a Apple muito dificilmente se envolve nesse tipo de polêmica, porque ela sempre colocou com o seu pilar principal a segurança de dados do usuário. Tanto que nessa vinda do ChatGPT para Siri, acho que foi uma das primeiras discussões assim que eu vi na mídia da Apple dando um pouco dessa brecha de dados aí. Então vamos ver como é que vai ser essa construção de um modelo E mesmo da assim Apple, não foi ou se ela muito, vai... né? A brecha. Não foi muito. Não, Foi bem pequena porque o usuário... Não foi muito porque eles fizeram algum acordo lá de, tipo assim, ó, você só coleta o que você precisar pra responder. Não quero você coletando E o usuário... E o usuário tem que aceitar essa coleta de dados, né? Isso. Você pode simplesmente não querer que a Siri busque no ChatGPT. Exatamente. Eu ativei o ChatGPT na minha Siri e eu ainda loguei no meu ChatGPT Plus via Siri pra quando eu pedir alguma coisa pra Siri, quem responder daí for, tipo assim, ela falar que, quer que eu pergunto pro ChatGPT? Daí ela pergunta, ela vai pedir pro meu ChatGPT, que é diferente de um ChatGPT se você não tiver cadastrado ou logado. O meu ChatGPT vai responder de acordo com o que eu já tô acostumado. Cara, mas... Vamos ver, mas também dizem que a Apple pode... Que a Apple tá de olho na Perplexity, né? Então... eu acho que seria um bom caminho, porque os engenheiros da Apple já se provaram mais de uma vez que eles não são capazes. A Apple é capaz de muita coisa, mas eles não são capazes nem de fazer pessoais e muito menos de fazer uma inteligência artificial que funcione direito. E eu acho que se eles comprarem a Perplexity, eles também vão resolver essa questão da coleta de dados, porque eles podem usar a Perplexity para criar o ambiente de inteligência artificial deles ali dentro, assim como a Galaxy AI, mas eles não precisam coletar os dados que acontecem dentro do seu iPhone ou do seu Mac ou do seu iPad, porque eles vão poder coletar dados dos usuários que vão
tá pagando a Perplexity e utilizando o serviço Perplexity. Eu acho que seria um bom caminho. E eu gostaria disso porque o iOS, pra mim, é um sistema muito seguro, né, nessa questão de coleta de dados, e eu sou meio paranoico com coleta de dados, é uma das minhas paranoias. Então eu sou o tipo de pessoa que eu saio na rua, eu não logo no Wi-Fi público sem usar VPN, e daí eu sou obrigado a pagar uma fortuna em VPN todo ano, mas pelo menos eu sei que nenhum hackerzinho de merda vai estar roubando os dados do meu cartão enquanto eu estiver logado na rede do Starbucks, por exemplo. Pois é, mas quando a gente fala de IA, né, e fala desse tipo de linguagem, existe muita discussão no quesito dados, inclusive no episódio da semana passada, se você não assistiu, volta lá assistir, a gente falou daquele robozinho da One X Technologies lá, o robô doméstico, e saiu uma matéria depois, eu não lembro o veículo, mas enfim, que para os primeiros compradores, né, as primeiras pessoas que vão ter esse robô, não vão ter ele funcionando 100%, porque cada atividade que esse robô faz é extremamente complexa. Então, praticamente, quem pagou lá os seus $20 mil tem a opção de ceder o acesso do robô para uma pessoa dentro de uma sala, com óculos de realidade virtual muito parecido com o que o Gabriel abriu isso, para fazer essas tarefas domésticas e ir treinando o robô em tempo real. Então, quando a gente fala de treinamento desse tipo de funcionalidade de IA, os dados são muito importantes. E a forma como eles são coletados nem sempre vão ser da forma mais ética possível. Mas vamos ver o que a Apple vai fazer para conseguir manejar tudo isso de forma inteligente. Pode dar notícia. Vamos lá. Bom, não tem mais como a gente abrir esse programa, pensar na pauta dele sem falar de IA. Porque toda semana, nesses últimos 2 meses, tá saindo um monte de produto envolvendo IA, um monte de atualizações de linguagem de IA. E agora, mais uma startup da porra do Vale do Silício resolveu lançar mais um produto com IA. Ai, Deus, não, Senhor! E assim, eu não sei mais o que fazer, porque todo ano lançam um produto, vão lá, porra, uma ideia assim, ó, foda. Fazem aquele vídeo estilo Apple, todo minimalista, mostrando as funcionalidades de um bagulho inútil que vai morrer em 1 ano. Eles basicamente fizeram um anel com um touchpad, com um assistente de IA integrado, e tiveram a pachorra de falar que além de todas as funcionalidades de IA, você também consegue pausar e reproduzir música no seu fone de ouvido. Seu fone de ouvido já faz isso. Exatamente, é só apertar aqui do lado se você não sabe, tá? Ou dar um toquezinho. Estão te cobrando $249 para fazer uma funcionalidade que seu fone de ouvido faz e um aplicativo no seu celular também faz. E não é só $249. Você precisa pagar mais $10 mensais para que o bagulho funcione. Nossa! O que tá acontecendo com... Isso me lembra um outro produto, João Vitor. Uma outra... Me perdoem o palavrão. Uma outra merda de produto com IA. Vou até aqui, ó. Que é esta bosta aqui. Que não deu certo. Isso daqui vai flopar com certeza. E, gente, parem com isso, pelo amor de Deus. A pessoa quer usar IA, ela pode chamar IA no fone de ouvido. Dependendo. Se você tem um Galaxy, que tem uma IA que funciona, diferente da Apple com a Siri, você pode chamar o Gemini no seu fone de ouvido, entendeu? E é muito mais útil, na minha opinião. Você conversar com o fone e você conseguir ouvir ele falando e ele te respondendo ali o que você precisa. Ou então, por exemplo, outra IA que a gente vê funcionando agora é a Meta AI no Ray-Ban Meta, ou agora no Ray-Ban Display também. Isso sim são IAs que funcionam em dispositivos,
mas são coisas bem treinadas. E não isso daqui. Isso daqui vai pegar, vai armazenar e daí você vai ouvir isso IA como? Não tem uma caixa de som. Se isso daqui pelo menos fosse igual um Oura Ring, que monitorava seus batimentos, tudo. E como o Plus tivesse IA, aí eu ia falar, ah, não. Beleza, um produto legal. É bom ter isso. Mas nem isso ele faz. E mais uma coisa aqui, eu acho que o único produto até hoje com IA integrada, assim, que eu vi que funciona e que faz sentido, eu até tô com o meu ali, é o Cloud Note. O Cloud você já viu, né, João? Por quê? Já. E O uso do Cloud, eu vou até pegar ele ali, só que eu acho que ele tá descarregado, tá, gente? contextualizando aqui, enquanto o Gabriel pega lá, o Cloud, ele é um cartão que ele grava reuniões e transcreve, faz resumos. Exatamente uma das funcionalidades que esse anel tem. Só que esse anel, ele tá no seu dedo. Se você vai ir numa reunião com mais de 4 pessoas, vai ficar uma merda a transcrição. E com o Cloud, todo mundo já sabe que desgraça esse dispositivo, você coloca para gravar, coloca na mesa e resolve. Esse é um dos únicos gadgets com IA que hoje fazem sentido, na minha opinião. Exatamente, minha mãe inclusive pediu um desse, eu vou comprar pra ela. Até pensei em dar o meu pra ela, só que eu gosto do meu. Ele só tá descarregado porque eu esqueci de carregar e porque eu não ando levando pra aula, porque minha bolsa tá cheia e eu não coloco isso numa case atrás do celular, igual ele vem com a case. Minha bolsa tá cheia porque é inverno aqui no Canadá e daí vira uma desgraça, você tem que colocar um monte de coisa na bolsa. Enfim, não vou. Mas como que funciona o Cloud? Você chega lá. Você aperta o botão, ele vai gravar tudo e é isso e só, acabou. Ele vai gravar e depois você parou de gravar, daí daqui 2 dias eu quero ir lá no aplicativo pra ver o que foi, daí ele faz um resumo tal e outra. O Cloud, ele é grátis. Ele tem uma assinatura própria, você poder fazer mais coisas, porque daí, tipo assim, eu acho que é nisso que. E é só nessa parte que daí ele vai usar uma IA mais forte, mas. Que daí você vai ter créditos com a Cloud pra utilizar e é uma assinatura que não é muito cara, não. Acho que é uns. É porque, tipo assim, eu tô no Canadá, esse produto não é vendido no Brasil oficialmente, então eu vou falar o preço aqui, o que é um preço razoável, na minha opinião, aqui no Canadá, para um preço anual que são $40. É um preço tranquilo, não convertam. Porque daí vocês vão achar um absurdo, porque eu acho que se chegasse no Brasil, ele chegaria por no máximo R$ 100 anual. Mas enfim, isso é um produto que funciona. E diferente disso, você ainda, igual o João falou, tem que pagar uma mensalidade de $10 para funcionar. Para mim não é justo, entendeu? É mais um produto como o AI PIN, que prometeu que você não ia ter o seu smartphone mais, e não sei o que, não sei o que, e entregou uma merda de um dispositivo que não funciona direito. Ah, gente. Enfim. As startups do Vale do Silício não estão de brincadeira. E sabe o que me deixa mais puto? Que esses caras saíram da Meta. Esses caras trabalharam no Google. Eles não são burro, cara. Como é que... É foda. Vamos Exatamente. Nessa. Exatamente. Eu não consigo. Eu também não consigo entender. Mas já vamos puxar aqui pra próxima notícia. Bom, e agora falando de NVIDIA, recentemente a gente falou, acho que uns 2 ou 3 episódios atrás, da tentativa da OpenAI de fabricar os seus próprios processadores, justamente para fugir dessa dependência dos chips da NVIDIA. E a NVIDIA é simplesmente a maior empresa hoje no mundo, com o maior valuation de mercado de quase 5 trilhões de dólares, justamente porque o mundo inteiro precisa dela. Todas essas tecnologias de IA, que nos últimos 10 anos cresceram exponencialmente, dependem de chips da NVIDIA para funcionar em seus servidores gigantescos. E toda essa alta demanda está causando muito gargalo na produção da NVIDIA. E esse tipo de gargalo
começa a mudar o mercado, inclusive a mudar o preço das coisas, tanto dos produtos que a NVIDIA oferece fora do mercado de IA para o mercado do consumidor, para as placas de vídeo aí que a galerinha joga Ai, games, Deus, tô lascado. e também pode alterar o preço das assinaturas de IA que a gente usa, porque quanto mais essas empresas precisam de chips e menos a NVIDIA consegue entregar, mais caro ficam esses processadores por conta de um negócio chamado livre mercado, né? Por conta da demanda que é muito alta e você tem ali você tem uma alta demanda e uma pouca disponibilidade disso em estoque, logicamente os preços vão subir e o preço de tudo relacionado a isso sobe. Então, desde a sua assinatura de A, a sua placa de vídeo da NVIDIA, e se essa altíssima demanda começar a afetar os fornecedores de matéria-prima, de silício, de microcomponentes, de maquinário, aí a gente começa a afetar todos os outros mercados que envolvem tecnologia. Então, o seu carro, sabia que o seu carro tem vários processadores lá dentro? Vai ficar mais claro, vai ficar mais caro. O seu celular vai ficar mais caro. Todos os outros componentes do seu computador vão ficar mais caros. Tudo que envolve tecnologia vai ficar mais caro. E, sinto lhe informar, estamos em 2025 indo para 2026, tudo no seu dia a dia precisa de silício. Exatamente. E tá difícil de arrumar. Não é nem que tá difícil de arrumar, até porque o silício, na verdade, é a matéria mais abundante no planeta Terra, depois do oxigênio e do hidrogênio, mas o problema que a gente tem é... O mundo, hoje em dia, a IA depende da NVIDIA. E todas as empresas de tecnologia dependem da TSMC, que dependem de uma outra empresa que eu não lembro o nome, mas é uma empresa da Holanda, alguma coisa assim, que é a empresa que produz a máquina capaz de fazer os chips que a TSMC faz. E a TSMC, como eu acabei de dizer, ela produz para todo mundo. Ela produz para geral. É Nvidia, tem chip da Samsung, tem chip da Qualcomm, tem chip da Apple, tem a AMD, teve chip da Intel esses tempos e tem mais um monte de coisa. Então, digamos que, tipo assim, a Nvidia tem slots lá. E os slots da NVIDIA estão cheios e a TSMC não tem mais espaço. Se bem que a TSMC está construindo mais fábricas, inclusive nos Estados Unidos, por causa da taxação do Trump, só que demora para construir essas fábricas, ainda mais porque para você trazer, por exemplo, uma máquina que vem lá da Holanda até a fábrica, é um processo super demorado e super cuidadoso, porque são máquinas gigantescas e, ao mesmo tempo, extremamente sensíveis. E caras, é a máquina mais cara do mundo, é 200 milhões de dólares a máquina que constrói chip. E no meio de tudo isso ainda a gente tem geopolítica. Então você tem o Trump taxando todo mundo, você tem Taiwan, que se considera um país independente, mas tá dentro da China, que não considera ele um país. E daí você tem um monte de guerras em volta disso. Então, estamos bem arrumado, hein? É uma confusão, mas basicamente é isso que tá acontecendo. A minha previsão é que a gente tenha novamente uma alta no mercado. No mercado de IA já teve, mas, tipo assim, esse custo, por enquanto, o João disse que pode ser repassado pra gente. Eu espero, sinceramente, que não. O preço das placas de IA subiu mais. Eu vejo que nos próximos meses a gente vai ver a série RTX 50 subindo de preço. Tá? Eu não esperaria nada menos do que isso. Mas é o que temos, porque a NVIDIA, ela tem que... Os chips Blackwell são chips de IA e também são chips que estão na RTX, e a NVIDIA tem que abastecer dois mercados. E, obviamente, ela vai dar preferência pro mercado que ela ganha mais dinheiro. E eu garanto pra vocês
que não é o mercado que vende 5090. Apesar de uma 5090 custar $2.000, um chip de IA custa mais de 90? Olha, não sei o preço exato, mas é caro. Mas é muito caro, é muito caro. Então, é absurdo. A Nvidia, obviamente, vai dar preferência para isso. E eu não esperaria nada menos do que um aumento exponencial no preço. Bom, eu não estou preocupado. Eu tenho no meu notebook uma 4060 e no meu computador que eu vou trazer para cá uma 4090. Não me interesso pela geração 50. Então, boa sorte para os gamers que estão comprando notebook ou montando PC gamer agora. Boa sorte aí, viu? Eu tô suprido por aqui. Ai, ai. Os preços dos chips da linha Blackwell começam em $30.000. Baratinho. Baratinho. E vamos lá, gente. Elon Musk quer data centers em órbita. Basicamente, o que seria isso? Hoje em dia, como todo mundo sabe, a gente está construindo mais e mais data centers numa velocidade muito acelerada. Antigamente, data center era basicamente para armazenar coisa na nuvem. Hoje em dia, a gente precisa de data center para IA, e são vários e vários e vários. E isso consome muita energia, e a energia no planeta Terra, ela é limitada. Não é algo infinito. E a proposta do Musk é embarcar data centers dentro dos satélites Starlink versão 3. A gente já teve duas versões anteriores do Starlink. A segunda ainda continua sendo lançada semanalmente. E acho que daqui uns 3 ou 4 lançamentos de teste do Starship, eles vão começar a lançar o satélite V3, porque diferente da versão 1 e da versão 2, que são lançadas pelo Falcon 9 e pelo Falcon Heavy, o V3 ele só pode ser lançado por um Starship, porque ele é simplesmente gigante, como vocês veem aqui, e tem bastante espaço. E daí, tipo assim, ele fala que basicamente no espaço a gente não tem muito problema que tem no data center. Primeiro, tem energia solar ilimitada. Segundo, no espaço não tem calor. O espaço é simplesmente congelado. Ou seja, refrigeração natural. Porque um outro grande custo de energia dos data centers não são nem só os chips funcionando. É os ar-condicionados que tem que ficar constantemente ligados em uma temperatura extremamente baixa para conseguir refrigerar os chips da Nvidia, que são bem quentinhos. Eu garanto para vocês, como proprietário de RTX, chips da Nvidia são extremamente quentes. E basicamente é isso. Eu acho que isso é uma coisa pro futuro, mas eu não acho que seja uma coisa pra agora. Eu acho que a gente precisa de... Daqui uns 2, 3 anos, talvez eu acho que a SpaceX possa começar a implementar esse data center, não logo agora que eles começarem a lançar a versão 3 do Starship, porque hoje em dia a gente tem na casa de 6, 7 mil satélites Starlink, e basicamente, na minha opinião, para um data center espacial funcionar certo, a gente teria que substituir todos esses 6, 7 mil satélites que já estão em órbita, que é a versão 1 e a versão 2, por versão 3, para ter uma... Porque a Starlink, como ela funciona? As antenas são interconectadas. E imagina que tem uma linha fictícia entre elas que forma a conexão delas. Então a gente precisaria disso, e a gente precisaria disso na versão 3 para conseguir fazer funcionar. Eu acho que é uma coisa para o futuro, não acho que seja para agora, mas
Eu não duvido de nada vindo do Elon Musk, o cara mais doido da Terra. E você, João? Bom, a gente sabe que o Elon Musk tem uma tara por espaço, então internet, vamos lançar para o espaço. Marte, vamos lançar um carro, foda-se. E data center, estão precisando, por que não colocar no espaço? Mas é uma saída que pode sim ser interessante por todos aqueles pontos que o Gabriel falou. E quanto maior a rede da Starlink fica, mais fácil você conseguir ter essas comunicações entre os satélites. Então, cada vez vai ser melhor e cada vez vai mais rápido para que a informação passe. Então, como o Gabriel explicou, tem uma malha em órbita, então todos os satélites eles se comunicam, mandando informação um para o outro, até chegar numa antena gigantesca que fica apontada para o satélite que vai enviar essa informação para a nossa queridíssima Terra. Então, acho que pode ser sim uma saída. Não sei se é a mais inteligente, até porque isso entra numa questão de engenharia tão complexa que acho que talvez um especialista teria dificuldade para falar. Mas existem outros projetos e outras saídas também para a criação desses data centers. Inclusive, tem um projeto na China que quer colocar os data centers embaixo da água, nos oceanos. Então, é uma outra vertente aí de uma Nossa, solução para esse problema que a gente está enfrentando. eu acho que seria uma Então, solução ideias brilhante. muito, muito boa. Muitos desafios de engenharia, assim como lançar satélites para o espaço, não é uma coisa simples como Elon Musk faz parecer ser. Envolve uma engenharia gigantesca para que isso aconteça e milhões e bilhões de dólares para que isso dê certo. Então, acho que é uma saída. Não sei se é a mais inteligente, mas eu tenho certeza que a gente vai descobrir nos próximos anos. Vamos ver o que vai ser. Ah, e antes da gente pular pro próximo bloco, eu só queria esclarecer um negócio que eu falei aqui. Eu falei que, tipo assim, na minha cabeça, pra essa coisa de data center funcionar, teria que ser substituído as versões um e 2 pela versão 3 integralmente, tipo assim, os 6 7 mil satélites que já existem, mas não é que a versão um e 2 não conversem com a 3, tá, gente? Elas conversam, elas são retrocompatíveis, mas é pela questão de que eu também falei que eles são gigantescos, mas eles são gigantescos comparado às versões anteriores. Ou seja, eles iam precisar da quantidade de satélites versão um e 2 para ter, tipo assim, data centers funcionais, com armazenamento e processamento suficiente ali dentro daquele satélite, porque vamos lembrar que o espaço ali ainda é limitado, apesar de ser enorme. E é basicamente isso. E agora estamos nos encaminhando para o final e mais uma notícia triste. Triste, triste, triste. Bom, fiquem tranquilos, eu ainda vou apresentar o update em maio de 2026. Eu achei que eu ia ter que tirar uma pausa de uns 3 meses e deixar o João Vitor aqui sozinho. Mas aparentemente essa pausa vai acontecer só em novembro, agora. Porque GTA 6 foi adiado. De novo, E a Rockstar, como sempre, sendo Rockstar, ela só soltou uma notinha tipo: gente, sinto muito, não vai dar, tamo adiando, e é isso. E eu tenho algumas coisas pra poder falar sobre isso. Primeiro, eu acho que isso foi bom. Eu acho que isso foi bom porque a Rockstar, ela é. Eu acho que tem duas empresas no mundo dos games que não devem nada a ninguém hoje em dia. E essas duas empresas são Nintendo e Rockstar. E são as únicas duas que têm esse direito e não devem nada a ninguém. Mas a Nintendo, ela faz os jogos pras coisas dela e tá tudo certo. E a Rockstar, porque a Rockstar conquistou o lugar dela, ela é a rainha no mundo dos games, ninguém bate a Rockstar. A Rockstar é a maior empresa de games no mundo hoje. E ela é controlada pela Take-Two. E a Take-Two, aparentemente, uma notícia que saiu nos últimos dias, a Take-Two não dá prazo pra Rockstar. Sabia disso, João?
Não fazia ideia. A Take-Two não dá prazo pra Rockstar, então imagina, sua dona, que é listada na bolsa, não dá prazo pra você concluir um game. Imagina a moral que você tem. Tem que ser foda, rapaz. Mas eu acho que isso foi bom. Apesar de ter saído que o GTA 6 ele já está completo. GTA 6 de início ao fim, ele tá completo, ele tá rodando. E basicamente esse adiamento foi pra quando o GTA 6 sair, ele rodar liso e a gente não ter problemas igual teve no Red Dead Redemption 2. Eu tenho um problema pra falar essa palavra que meu irmão, apesar que Red Dead também não teve muitos problemas, mas teve e a Rockstar tá tentando que não tenha isso de nenhuma forma no GTA 6. Basicamente, o que os sites falaram é a Rockstar tá tentando evitar algo parecido com Cyberpunk. Cyberpunk virou sinônimo de falha, apesar de hoje em dia... Ele No Man's Sky, né? Apesar de hoje em dia serem ótimos jogos, no lançamento eram duas merdas. Enfim, eu acho isso bom, eu gostei disso, só que eu ao mesmo tempo vejo problemas aqui. A primeira foi o que o David Jones falou hoje, que não teve nada do online até agora. Não sabemos como que tá o online desse jogo. O que pra mim não faz diferença nenhuma, eu tô cagando pro online, nunca fui jogar GTA Online, eu fui jogar modo história, inclusive eu zerei GTA V 5 vezes. Zerei no 360, no PS4, no PS5 e no Legion Go. Perdão, foram 4. E eu acho que eu vou zerar no PS5 de novo, já que eu vou estar livre em maio. E... duas coisas que aconteceram. Primeiro, essa geração do PS5, um completo desastre. Em 2027 já vai sair o PlayStation 6 e a gente vai ter um PS5 com muitos poucos games, como a gente teve até hoje. E por causa de GTA, games terão que ser adiados, porque desenvolvedora nunca adianta game. Vocês podem ter certeza disso. E tipo assim, a gente, como a Rockstar tinha anunciado o game pra maio de 26... Todas as desenvolvedoras concordaram, desse dia de maio até ali setembro, ninguém lança nada. Então, ninguém tá preparado pra isso. Então, a gente vai ter esse espaço que eu vejo que a gente não vai ter muitos lançamentos. Não que a gente teria naturalmente, mas... E agora, os games que estão pra novembro, com certeza vão ser adiados, porque ninguém é louco de lançar um jogo nos 3 meses consequentes ao lançamento de um GTA. Isso é basicamente você matar um jogo e eu quero ver como vai ser isso. E eu vou deixar uma pergunta aqui pra vocês. Quanto vocês acham que vai custar o GTA 6 no lançamento? 90, 100, 110 dólares? Traduzindo pra real. 400, 500, 600, 700, 1000 ou mais? Porque eu acho que se tem um jogo capaz de ser lançado por mais de 110 dólares, é GTA. E outra coisa, todo mundo vai comprar. Todo mundo vai pagar 110 dólares nesse jogo. Eu tô cogitando em comprar um fucking console só pra conseguir jogar essa desgraça. Então, esse é o nível de GTA. E GTA vai se pagar no primeiro dia. Essa é uma aposta que eu faço. GTA tá sendo avaliado entre 1,5 e 2 bilhões o desenvolvimento. Ele se paga nas primeiras 24 horas. O que você acha, João? Se paga ou não se paga? Se paga. A gente teve o que o GTA V fez no mercado. Toda a franquia de GTA, né? Mas o legado que o GTA V trouxe, gerando comunidade, depois teve a questão do 5M, tem GTA RP que é vivo até hoje.
toda essa expectativa de lançamento, esse atraso, deixa o público irritado, mas também gera mais expectativa pro que vai sair no futuro. Então, cara, o GTA é tão grande a ponto de uma pessoa como eu, que não joga absolutamente nada, cogitar comprar um console para jogar este jogo. Então, assim, a forma como o Exatamente. GTA movimenta o mercado é bizarra, se paga muito rápido. E- ele não vai precisar de 24 horas pra se pagar. Eu vou fazer uma aposta ainda maior aqui. GTA não vai se pagar no lançamento. GTA vai se pagar na pré-venda. Escuta o que eu tô te falando. GTA 6 se paga na pré-venda. Escrevam o que eu tô dizendo. Ano que vem a gente volta a conversar desse assunto no podcast, porque eu tenho certeza que essa notícia vai aparecer no podcast ano que vem. Enfim, estamos se encaminhando aqui pro último bloco e agora eu quero conversar com vocês porque essa semana eu fui pro Sema Show, inclusive vai ter vídeo lá no meu canal, o dia que sair eu aviso pra vocês, porque eu tô com muita coisa pra editar aqui. E eu tenho que fazer um vídeo pro update antes de fazer o vídeo do meu canal, porque o update é sempre a minha prioridade. Mas eu fui pro Sema Show ver a caravan do ACF e eu aluguei, como eu comentei com vocês, um pequeno carro a pilha. Vulgo um Na Tesla. pilha. E daí eu queria passar pra vocês minha impressão. Vai ter um vídeo, se não essa semana, na outra, aqui no update, falando pra vocês sobre isso. Mas basicamente, cara, eu já tinha dirigido carro elétrico antes, que é um Ioniq 5 e, cara, o Tesla é muito legal, é muito melhor do que um Ioniq. Apesar do Ioniq ser bem divertido, o Tesla ele conseguiu mudar um pouquinho a minha opinião, não muito. Ainda prefiro carro a combustão, motor V8, fumaça e gritaria e tudo mais. Mas é muito legal a forma que funciona o piloto automático dele. Ele dirigindo praticamente sozinho. Eu vou até caçar aqui pra vocês. Ai, caramba, o SSD tá desplugado. Bota fé que foi mais de 200 GB de gravação lá em Vegas, João. Meu Ou seja, Jesus Cristo. eu tô lascado pra fazer esses vídeos. Deixa eu abrir aqui o vídeo da Insta360. Já tem que minimizar aqui. Basicamente foi bem legal. Infelizmente, o carro que eu aluguei, ele não tinha o FSD, que é o Full Self Driving, né? Mas ele tinha aqui, ó. Mas ele tinha o Autotester, que é basicamente um ACC, só que é um ACC que funciona muito melhor do que outros carros com ACC que eu já dirigi. Ele funcionava maravilhosamente bem. Deixa eu só... Aqui, ó. Tirei a mão do volante. E ele vai. Daí de vez em quando você tem que botar a mão no volante porque ele... Porque por não ser o full self driving, ele... Aqui ele tava desabilitado. Deixa eu ver, tem o dentro da cidade? Acho que vai estar na pasta da Osmo. Você tem que ficar falando pra ele, ó, eu tô de olho aqui. Mas na verdade eu não tava. Não façam isso, não confiem em um carro, gente. É meio aterrorizante. Ai, ai. Aqui, ó, eu saindo do hotel. Aqui vai ter um trecho.
Aliás, eu comprei a Insta360 porque a Osmo tava pendurada aqui, ela caiu, daí eu fiquei com medo dela quebrar, João. Ela tava numa gambiarra, ela tava um MagSafe conectado em outro MagSafe conectado na Apple, na Osmo. Meu Deus do céu, a gambiarra. Só tem que Gambiarra a achar gente aqui. aceita, a gente não aceita e a derrota, como já diria Leon Martins. Aqui, ó. Aqui, ó, na rua da Divelifa. Acionei. Eu tava caçando um Starbucks pra ir tomar café da manhã aí. Porque no cativeiro que eu fiquei não tinha. E a internet também não funcionava bem. Daí aqui, ó. Aqui ele não faz mudança de faixa. Mas mesmo assim, cara. Só pra dar aqui minhas primeiras impressões sobre esse carro. É bem legalzinho de dirigir. Aqui, ó. Ativou. Você fica de olho. Carregar ele foi muito barato. Gente, aqui eu só queria falar pra vocês. Aqui eu assumi o volante, aqui eu peguei firme no volante. Aqui, ó, viu? Tipo assim, mas antes, a hora que tava a faixinha colorida aqui, eu só tava com a mão encostada no volante, bem de leve, só pra ele não encher o meu saco. Porque senão ele fica apitando toda hora. Mas a hora que você dá a seta, ele já fala, não, assume aí então. Você tem que mudar de faixa, é com você. No full self driving, ele faz isso por conta própria. Tem um vídeo do Breno Masi, maravilhoso, que ele saiu semana passada. E outra coisa que eu gostei desse carro, o fato de carregar ele, saiu muito barato. Eu gastei, no total, eu carreguei ele 3 vezes. Eu gastei US$ 32, que vezes 5 Isso em dá quantos dias? de quarta até sábado. Tipo assim, ele chegava, Nossa, chegava, em, muito pouco. ci- che- chegava em 50%, eu carregava até 80%. Porque eu rodei bastante. A maior parte do tempo eu não tava filmando, porque eu tava ocupado fazendo minhas coisas, mas. É, US$ 30, que em real vai dar 2.455.000 e alguns centavos. Ai, ai, tô brincando, Por gente. aí. Vai dar US$ 30, dá R$ 150. R$ 150. E se eu tivesse alugado um carro a combustão, o preço da gasolina nos Estados Unidos ele subiu bastante. Eu calculo que se eu tivesse abastecido o carro 2 vezes, eu ia ter gasto uns US$ 80, que é quase R$ 500. Então, pra mim, compensou principalmente por essa parte. E outra coisa, é o melhor som que eu já vi em um carro, João Vitor. Vale a pena É que ele você é andar. todo isolado acusticamente, né? Não só isso, ele tem alto-falante em todo lugar. E ele é melhor do que carro que tem som assinado. Esses tempos, eu fui pra Montreal, que tinha 2 amigos me visitando. A gente alugou uma Porsche, uma. É Macan? O SUV pequeno? É Macan, né? É, Macan. Tinha um som da Bose e tal, topzera. Não chega nem perto do som desse É carro. que é o É um mesmo som. sistema de sempre, né? Aham. Apesar de ser assinado, é a mesma forma como ele é instalado. É um Aqui não. subwoofer, um na porta e o Twitter ali. Uhum. Ó, aqui, essa parte aqui é tudo caixa de som. Aqui tem um Twitter, na porta tem alto-falante, atrás tem alto-falante. Esse som, cara, eu não consigo explicar, mas é maravilhoso. Resumindo, o carro é legal, mas eu tô doido pro dia que o Elon Musk resolver fazer um carro híbrido, eu vou agradecer. Que tenha pelo menos um barulhinho de motor a gasolina. Eu sei que ele não vai fazer isso, mas não custa sonhar. Já imaginou? Porque daí eu não teria desculpa pra ter um Tesla, porque eu não gosto de carro elétrico. Eu não quero carro elétrico. Eu quero um híbrido. Híbrido eu acho legal. Elétrico não. Apesar desse ser divertido.
Nem era o mais potente essa porra. Porra, tá vendo? Eu tô falando bem do Tesla. Que Se fosse um ódio. Plaud, você se convertia, eu acho. Se fosse um Plaud, você tava... Ai, não, é que o torque dele instantâneo é muito legal. Não, nem... Enfim. É isso, gente. Bom, estamos terminando por aqui. Tem alguma coisa pra falar sobre isso, João? Não tenho nada. Assim, a minha opinião sobre carros elétricos são um pouco mais flexíveis, assim, apesar de eu ainda preferir usar combustão. Mas é um carro legal, é um carro que ele não é voltado para quem gosta propriamente de carro, é um carro voltado para o dia a dia e você tem um custo mais baixo. Sendo um Tesla, você tem uma infraestrutura de carregadores maravilhosas, com carregamento Aliás, rápido. outra coisa. O máximo de tempo que eu fiquei parado pra carregar o carro de 50% a 80% foram 15 minutos. Os carregadores rápidos da Tesla são maravilhosos e, cara, assim, principalmente os Plaud ali, que tem 500 e tantos cavalos, Não, eles entregam uma os experiência Plaid são esportiva. 1000. É o Model É X e o Model 1000? X. Ah, não. É 1000. É o Model X Ah, e o S. O Model 3 e o Y, eles não têm Plaid. Eles têm... Parece, mas não é. Mas são versões esportes, mas não tem o Plaid. Entendeu? e eles entregam uma experiência Sim. esportiva bem legal, apesar de não ser uma combustão. Então eu acho que pro dia a dia é um ótimo daily. Agora, quando você pensa que você tá nos Estados Unidos e você consegue comprar um motor rotativo da Mazda por $5.000, Realmente. aí começa a ficar complicado. Começa a ficar difícil, né, João? Mas eu vou falar, o carro que eu mais gostei de todos foi este daqui. Opa, aqui a gente tem o ACF. Cadê a foto da Caravan? Foi esta Caravan aqui. Foi um prazer imenso ver esse carro. Enfim, eu sou Gabriel Santos. Muito obrigado Eu por sou o nos João assistir Delfra. aqui. Opa, Eu sou você Gabriel teve uma Santos. pausa. Ah, tá. Enfim, vamos. Eu sou Gabriel Santos, muito obrigado por nos assistir até aqui. Deixa seu like, se inscreve, deixa aqui nos comentários que tipo de conteúdo vocês querem ver no update. Semana que vem tem vídeo do Tesla, não sei que dia, não me perguntem, porque eu tenho muito arquivo para decupar. E é isso. Eu sou o João Delfrate, muito obrigado por ter chegado até aqui. E se inscreve, ativa as notificações para você sempre receber vídeo nosso. Deixa o like e tchau. Tchau, tchau. Deixa o like.